Fala, memes! Como vocês estão? Na aula de hoje, muito importante, peço que todos prestem bastante atenção, pois explicarei para você o que é e como funciona o Bitcoin e a blockchain. E antes de começarmos a falar da primeira e mais famosa criptomoeda, vamos abordar um pouco, resumidamente, a sua história, né? O Bitcoin ele foi criado no final de 2008 por Satoshi Nakamoto. E quem raios é essa pessoa? O mais intrigante, né, dessa história é que ninguém sabe ao certo se foi uma pessoa ou um grupo de pessoas que criaram o Bitcoin. Existem algumas possíveis identidades, né, como Dorian Nakamoto, que possui o sobrenome, né, de Satoshi, Craig Wright, que já em 2016 veio a público falar que era Satoshi, Hal Finney, que foi o primeiro usuário de Bitcoin, e Nick Szabo, que era um jurista, mas ao certo, dificilmente alguma dessas pessoas seja de fato Satoshi. Não sabemos se ainda, né, é uma pessoa que está viva ou se ele já faleceu, pois ele possui uma carteira com cerca de 1 milhão de bitcoins que praticamente nunca foi movimentada. Então é muito difícil dizer ao certo. E eu acho que é algo bom para o Bitcoin não ter um dono por trás, que de certa forma, principalmente no início, né, quando a criptomoeda, os governos tentavam regulamentar, encontrar quem foi o seu criador, né, até chegar ao ponto de hoje ser um ativo já oficializado, né, moeda até de alguns países, né, um caminho já sem volta. E como funciona o Bitcoin? Né? É uma moeda descentralizada que funciona através do sistema peer-to-peer. E o que seria esse sistema peer-to-peer? Hoje, muitos dos servidores, né, que hospedam desde dados de internet, infraestrutura e até sistemas bancários são centralizados. E o que significa isso? Que em algum local existe esses dados onde tudo é armazenado, né? Desde histórias de transações. Então vamos pegar, por exemplo, um sistema bancário, onde todos os dados de contas, saldos, tudo está normalmente em um servidor central, né? Onde obviamente é muito bem guardado, mas corre o risco, né, de caso aconteça algum evento inesperado, pegue fogo as máquinas, caso essa empresa não tiver um servidor de backup, pode simplesmente perder os dados para sempre. E no caso do Bitcoin, isso é totalmente diferente. É uma rede descentralizada, no qual existem milhares, milhões de máquinas que fornecem, no caso, energia para manter a segurança e validar todas as transações da rede. Então, você, caso tiver uma máquina que tem um mínimo, né, das configurações básicas, você pode estar minerando Bitcoin e sendo remunerado por isso, né? É claro que hoje em dia acaba não sendo tão custoso, né? Não sendo tão vantajoso no caso, né? Então, aqui você pode ver que por essa imagem é um pouco fácil de você identificar, onde cada dessas máquinas aqui seria como se fosse um nó, né? Um validador da rede, onde tem o backup, né? Então tem um backup da rede, todas as transações, tudo que está acontecendo, cada computador, né, hospeda isso. Então, caso, vamos colocar aqui esses primeiros dois, né, computadores ou lugares de mineração, tem algum problema, no caso a rede não vai parar de funcionar devido às outras milhares, né, de pessoas, de empresas que fornecem, né, a validação da rede. Então, isso acaba sendo algo que foi, digamos, pioneiro no Bitcoin, né? Foi a primeira criptomoeda, a primeira a trazer essa forma de descentralização, no qual não existe um dono por trás. Aqui nesse servidor, caso a empresa desligue, né, ou pare de funcionar, tenha qualquer tipo desse problema, simplesmente, né, os usuários perderiam o acesso. Então, no caso de um banco, por exemplo, caso venha falência, né, ou caia a luz, claro que normalmente vai ter geradores, mas simplesmente todo o serviço é afetado. E aqui no caso não, como são milhões de máquinas espalhadas por todo o mundo, mesmo que 99% venha a ter problemas, a rede ainda funcionará. Agora vamos falar sobre as frações de bitcoins, conhecido como satoshis. Por que eu me refiro a frações, né? O Bitcoin, é claro, em toda a sua história, já teve vários preços, desde custar a menos de 1 centavo, a centavos, dezenas e centenas de dólares e até, né, milhares. Então, no caso, você não precisa necessariamente comprar um Bitcoin inteiro, senão pouquíssimas pessoas teriam essa condição. E como é feito essa divisão, né?
O Bitcoin ele pode ser dividido até em 9 casas decimais. Então, por exemplo, aqui o Satoshi, que é como é conhecida a sua fração, que seria 0.000 bastante 0,1 Bitcoin, que seria referente no caso, a 1 Satoshi, né? E no caso de 100 milhões de Satoshis, que seria o equivalente a 1 Bitcoin. Então, o que isso nos mostra? Que você não precisa investir, comprar um Bitcoin inteiro, né? Investir 100 mil, 500 mil reais, 10 mil, 1000, que seja. Você pode começar com pequenas frações, né? É claro que você dificilmente vai encontrar uma corretora que aceite você comprar 1 centavo, mas, por exemplo, você pode comprar 10 reais, 100 reais, não é necessário começar com valores altos. Então, por isso eu sempre falo, invista aquilo que você pode. O Bitcoin, como já informei, que possui 21 milhões de unidades, né, que serão mineradas até 2140, e a cada 4 anos é cortado pela metade as recompensas dos mineradores de novos Bitcoins. Então, você pode ver que em 2012 foi com 25, depois 2016 já baixou para 12,5, né? Em 2020 já caiu para 6,125 e assim sucessivamente, né? Em 2024, 2028 vai caindo pela metade. Então aqui 24 3,125, 2028 é 1,56 e aqui pode ver que depois ali de 2000 e aqui depois de 2000, deixa eu voltar aqui, que esse é um GIF, né? Aqui, depois de 2028, menos de 1 Bitcoin serão minerados a cada 10 minutos, que é o tempo que dura, né, o bloco do Bitcoin, que é gerado um novo bloco e é feito a disputa para fazer, né, entregar essa recompensa aos mineradores. E depois de 2140, quando vai ser minerado o último Bitcoin, né, a rede continuará funcionando devido também às taxas que são cobradas em cada transação. Então, se você faz uma transação dentro da rede do Bitcoin, é cobrada uma pequena taxa que são pagas para os mineradores para manter e validar a rede. O Bitcoin funciona através de uma blockchain, que seria uma espécie de livro contábil razão digital, onde todas as transações que já ocorreram, né, todos os pagamentos, transferências, é registrado dentro dessa blockchain. É uma blockchain pública, então você pode ver desde a primeira, né, transação de Bitcoin, os primeiros Bitcoins minerados, até os últimos, né, o que é feito. Isso é bem legal porque mostra, de certa forma, uma honestidade dentro da rede, onde não acontece algo que você não consegue verificar, que você não consegue ver, né? Então, qualquer tipo de transferência ou de saque dentro da blockchain do Bitcoin, você consegue estar monitorando e verificando. Aqui tem um pouco, né, informação de como que funciona. O usuário solicita uma transação, a transação, né, solicitada por esse usuário, ela vai para os validadores que, né, fornecem tanto a força computacional quanto também validam todas as informações dentro da blockchain, seja de transferências, no caso você mandar o Bitcoin de uma carteira para outra, realizar um pagamento, tudo isso os validadores que fazem, né? A transação, no caso do Bitcoin, ela não tem contratos inteligentes igual outras blockchains de outras redes, né? De outras criptomoedas. No caso, é mais mesmo para pagamentos e transferências de valores. Dando tudo certo, a transação é realizada. A cada 10 minutos, né, é gerado um novo bloco, no qual todas as informações ficam embutidas dentro, né, desse bloco, transferências, pagamentos, saques de uma carteira para outra. Tudo isso fica bem informado na blockchain, onde você pode verificar todo o histórico de transações, como eu já informei. E bom, eu sei que teoricamente sim, é algo bem confuso, talvez você precise assistir essa aula mais de uma vez. Então, em vez de ficar só na parte teórica, né, eu também separei em várias aulas para você ir absorvendo ao pouco as informações, né, não se apegar tanto nas partes técnicas. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês como funciona na parte prática, que fica até melhor para você entender, né? Eu estou tentando simplificar essa aula de uma forma que qualquer pessoa consiga entender como funciona o Bitcoin, o que é de fato o Bitcoin, né? Que não é apenas uma moedinha virtual, uma moedinha digital. Então vamos para a parte prática. Bom, melhor do que eu ficar explicando apenas na parte teórica, né? Eu sei que pode parecer bem confuso. Eu prefiro exemplificar para vocês, que é uma forma que acredito que você vai conseguir entender melhor como funciona o Bitcoin e também a blockchain. Eu estou aqui, né, nesse site que eu deixarei na descrição para vocês no material de apoio, que vocês também podem acessar e mexer um pouco para vocês verem como é o funcionamento.
E aqui está, no caso, o hash, o SH256, que seria o algoritmo de segurança criptográfico do Bitcoin. Não vamos entrar em tantas partes técnicas. E o hash, o que seria o hash, que é o que importa aqui nessa parte. Seria uma forma de identificação digital, seria como se fosse uma impressão digital, no qual cada hash seria um conjunto de dados, de informações dentro de um bloco. Então, por exemplo, aqui está vazio, tem esse hash relacionado a esse dado que está em branco, mas você pode observar que quando eu começar a digitar, cada vez que eu digitar, que contiver essas informações dentro desse bloco, será feito um hash novo, Vamos começar aqui, vamos fazer um teste. Você pode ver que conforme eu for digitando, cada palavra, cada letra que seja, é gerado um novo hash. Então você pode ver até a questão de letras maiúsculas e minúsculas. Eu coloquei aqui um E maiúsculo e você pode ver que já foi feita essa alteração, Se eu coloco aqui um minúsculo, você pode ver que é gerado um novo hash. Então isso seria, no caso, o hash. Vou falar agora um pouco sobre o bloco, ou seja, todas as informações que são contidas dentro de um bloco é gerado um hash único. E no caso aqui mostra também um pouco como é feito a questão da mineração do Bitcoin. Os mineradores, eles brigam por esse nonce, para identificar esse nonce, que seria como se fosse um número, digamos, um número premiado, o bilhete de ouro que qual minerador identificar, ele vai ter a recompensa dos bitcoins que são feitos a cada 10 minutos que é gerado um bloco. Então você pode ver que a partir do momento que tem esse nonce e o hash, que é desse bloco em branco, qualquer informação que eu adicionar vai ser feita a alteração desse hash, invalidando o bloco. Então eu estou digitando aqui para você poder ver, e cada vez que eu digito, que eu faço qualquer alteração, é feito essa mudança. E no caso, aqui você pode ver que está começando com 55, se eu clicar aqui em minerar, vai vir uma sequência de zeros. E o que seria isso, No caso seria no Bitcoin, tem que ter pelo menos 4 zeros iniciais que façam que seja identificado o hash desse bloco. No caso, os mineradores, eles lutam, brigam entre eles, no caso, para poder identificar esse nonce, que são feitos cálculos, e você pode ver também que se eu fizer qualquer alteração, vai invalidar. É muito difícil, Você pode ver aqui que eu estou digitando vários números e é muito difícil de vir essa sequência. Isso vai dar força computacional também da rede do Bitcoin. Quanto mais tiver computadores minerando, quanto maior for a força computacional, mais difícil ainda é de identificar esse hash. E quanto menor for a força, mais fácil, de certa forma, é feito para fazer essa identificação desse hash, que é a vamos colocar aí para uma forma para você entender, que como seria uma impressão digital, Então, caso tenha menos força computacional, é mais fácil, e caso tenha mais força, mais gente minerando, é mais difícil. E também, de certa forma, a rede se mantém de uma forma mais segura. Agora eu vou mostrar um pouco aqui da blockchain em si, Expliquei um pouco do bloco, um bloco único, e você pode ver que tem uma sequência de blocos aqui. E agora é uma parte bem importante para você entender um pouco da segurança, o porquê a rede ela é tão segura e é tão difícil modificar qualquer informação do passado dentro da rede da blockchain do Bitcoin. Tá aqui todos os campos vazios, Tem o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, não tem nenhuma informação, E tem aqui o hash, que é a impressão digital, ou seja, a impressão digital desses quadrados brancos, Então, qualquer informação aqui vai ser feita a mudança novamente. Ok, aqui mudar, testar, você pode ver que está fazendo essas alterações. E o que é legal também, os blocos seguintes, eles foram modificados, Eles foram, na verdade, invalidados. Por quê? Porque antes disso, tinha aqui o bloco prévio, que seria feito desse hash, do caso da primeiro bloco, que é o bloco Gênesis. Antes desse aqui, o prévio, não tem nenhum, por isso que está tudo zero. Então, por exemplo, se eu apagar todas as informações, vai voltar a ficar verde, pois a blockchain vai estar novamente validada. Você pode ver que esse é o hash desse bloco, e aqui está o bloco prévio. Então, eu colocando as informações novamente, é cancelado. Por quê? É invalidado. Porque mudou o hash, que é uma informação única e imutável. Não tem como fazer alteração. Por isso é uma rede tão segura e tão transparente. Ou seja, qualquer alteração que qualquer pessoa queira fazer dentro dessa rede,
ela de certa forma invalidaria todos os blocos anteriores, né, da rede do Bitcoin. E você pode ver que não é somente do primeiro ou segundo, tem aqui também mais outros blocos, né? Se eu pegar aqui e fazer qualquer alteração, vai invalidar até esse bloco, né? Como não teve nenhuma mudança nos blocos anteriores, qualquer bloco, né, mais para frente vai ficar invalidado devido à alteração do hash anterior do bloco. Então, aqui, por exemplo, se eu apagar, vai modificar esse hash, né, começando aqui com 000B90. Aqui está o prévio. Se eu colocar aqui qualquer informação, um número, já é feito essa alteração. Então, uma forma de manter sempre a blockchain imutável, né? Ou seja, não alterar, né, qualquer informação anterior do último bloco gerado. Ah, Gustavo, então quer dizer que é impossível fazer qualquer alteração? Não, não é impossível. Seria possível se a pessoa, né, ou a entidade tivesse uma força computacional assim descomunal, vamos colocar aí de talvez centenas de bilhões de dólares ou mais para fazer essa alteração, né? Além de gastar muito dinheiro, muito tempo, seria mais fácil talvez hackear o sistema nuclear dos Estados Unidos do que conseguir fazer alteração na blockchain do Bitcoin devido a ter tanta força computacional e ser uma rede tão robusta. Então, de certa forma, algumas pessoas podem ficar com medo, né? Ah, mas eu posso ter meus bitcoins roubados e tudo mais, se você guardando da forma certa, né? É quase que impossível. É mais fácil invadir um sistema do seu banco, roubar todo o seu dinheiro, do que conseguirem alterar qualquer informação ou violar a rede, né? O sistema da blockchain do Bitcoin. E agora eu vou mostrar aqui, né? Você lembra que no início da aula eu falei sobre cada computador ter uma cópia da rede, né? Que é uma blockchain distribuída, P2P, né? P2P, que cada um tem uma cópia e para, de certa forma, né? Vamos colocar aqui o PA, né? Essa rede A, ela não fazer alguma alteração, né? No caso, a rede B, ela veria essa alteração e, no caso, não seria possível fazer essa mudança, a não ser que todas as outras, né, as outras máquinas que têm a cópia da rede concordem. E, normalmente, como é feita essa questão da validação? Normalmente, aquela que tem a rede mais antiga, né, que é colocada como a válida. Então, vamos colocar aqui o PIA, né, o PIA. Se eu quiser fazer qualquer alteração, você pode ver que já mudou, né, tudo. E no caso, não foi feito nenhuma alteração aqui nas outras cópias, nos outros nós. E a partir do momento que os outros nós verificarem isso, esse aqui vai ser um nó inválido, no qual não vai ser minerado e não vai ser validado a cópia dessa blockchain. Agora, nessa parte, vou mostrar o Coinbase, no qual seria o pagamento que é realizado para o minerador que conseguiu descobrir o nonce, né, que é aquele número, o bilhete premiado, no qual é feita a identificação da impressão digital, né, que é o hash, né, que é aquela informação daquele bloco. Você pode ver aqui que, né, apenas uma forma explicativa, né, Andres, que aquele minerador, ganhou 100 bitcoins, que no caso agora ele pode fazer as transferências para outras mineradoras, outras pessoas, por outra carteira. Então isso é algo que vem desde o bloco Gênesis que foi gerado pelo Satoshi, né? Muitas outras pessoas, com o passar do tempo da rede, foram fornecendo força computacional. No caso, antigamente era bem fácil conseguir minerar bitcoins. Hoje em dia, você precisa ter um valor bem considerável investido para conseguir minerar, né, uma pequena quantidade. E no caso aqui, né, o Andres, mesmo ele fazendo qualquer alteração, ele gerando, né, esse bloco, descobrindo o nonce, qualquer alteração que ele for fazer vai inviolar todo o restante do bloco, né? Todo o restante da cadeia de blocos. Por isso é tão difícil fazer qualquer tipo de alteração. E no caso, os outros nós, né, que possuem a cópia da blockchain, vendo isso, né, vai ser invalidado essa rede, né, esse bloco, né, essa cópia que o Andres possui. Então isso mostra um pouco como é uma rede robusta, né? E eu espero que você tenha entendido, de certa forma, o funcionamento do Bitcoin e da blockchain, né? É claro, teremos aulas para cada digamos, tipo, né, o sistema de mineração, mas eu quis fazer um resumão de uma forma simplificada para você entender. Esse é um modo um pouco mais difícil de poder compreender, talvez você tenha que assistir mais de uma vez,
mas é algo que você vai entendendo melhor com o tempo. Não se apegue tanto nas partes técnicas, né, do funcionamento da rede. Eu tentei mostrar aqui um pouco na prática. É claro que é apenas exemplos, né, o cálculo do Bitcoin para identificar é muito mais complexo, né, mas fica uma forma mais simplificada para você entender. Eu espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula.